vamos focar aqui na parte que a gente vai ter na prova prática, né? Que vocês vão ter na prova prática, que é vocês vão olhar na lâmina, vai ter posicionado, vocês não podem mexer movimento nenhum. Não adianta ter marcado aquelas numerações, porque elas estão tampadas, então não faz diferença. Então a gente tem que olhar e visualizar as características, né? Pensar nas características que a gente está vendo. Então, nessa primeira lâmina aqui, a primeira coisa que eu vejo nela é muita célula. Nossa, a gente vê, tem muita célula. Isso aí a gente já pode reduzir aí algumas coisas, né? Por exemplo, um tecido conjuntivo denso já não seria, que não tem essa quantidade de célula. Um tecido muscular também já não seria, que não tem essa quantidade exorbitante de célula. Então, a gente vai analisando aí a partir do que pode ser, né? Se a gente olha aqui, elas têm umas células, elas não estão muito ordenadas para a gente classificar. Então, como é que eu vou saber aqui se seria certificado, se seria... certificado não, desculpa. Como que seria se fosse epitelial? Qual seria a classificação? Seria difícil de definir aqui. Então, o que faz a gente pensar que isso aqui talvez seja um tecido conjuntivo. E aí tem um tecido conjuntivo específico que ele é caracterizado pela seguinte coisa. Quando a gente olha as células, a gente vai ter uma porção mais roxa e a gente vai ter uma porção mais rosa. Essas partes elas são conhecidas como polpa branca, polpa vermelha. E a gente tem que pensar qual, aqui ó, se a gente olhar, esse lado aqui ele tá mais roxo, esse lado aqui ele já tá mais rosa, ele tem algumas concentrações aqui de pedaços mais arroxeados. Ele tem muita célula e, consequentemente, ele tendo muita célula, consequentemente, ele tem pouca MEC. E ele tem essas porções roxas e rosas, né? Que é a polpa branca e a polpa vermelha. Se a gente pensar lá, em todos os tecidos que a gente viu, que vocês viram na prática, até então ele estava dando esses tecidos, né? Estou passando o que ele costuma dar. A gente lembra que o tecido que tem justamente essas características de muita célula, pouca MEC e essa porção de polpa branca e de polpa vermelha é o baço. Se a gente lembrar lá da função do baço, né, ele vai estar agindo ativamente nas questões hematológicas, né? Ele vai estar eliminando glóbulos vermelhos ali, que sejam velhos ou danificados. Então, quando morre, né, quem elimina, vai morrendo os glóbulos vermelhos, quem vai eliminando é o baço. E essa polpa vermelha é justamente dessa cor porque ela tem uma alta concentração de hemácias ali. E já a polpa branca, que quando você colore ela fica roxa, ela tem uma alta concentração de células brancas, né? Células do sistema imunológico, principalmente linfócitos. E essas células elas são conhecidas por terem núcleos maiores. Então, tendo esses núcleos maiores, quando você colore, você vê muito mais arroxeado. Então, o baço tem essa característica, muita célula, pouco MEC e tem essa polpa branca e polpa avermelhada. Quando a gente vai pensar na classificação desse tecido que a gente está vendo aqui, a gente vai ter um tecido conjuntivo frouxo, né? Que o frouxo é justamente aquele que tem uma alta concentração de célula
e uma baixa concentração de MEC, né? Que são aqueles tecidos menos resistentes. E o baço, a gente chegou até a citar, quando a gente estava falando, que o baço ele tem pouca resistência, tanto que é muito comum a pessoa acabar rompendo o baço. A segunda imagem talvez seja até uma das mais fáceis que a gente tem aqui, né? A gente tem uma camada mais clara aqui, né? Algumas células grandes vermelhas aqui, uma camada mais escura e por dentro, mais uma vez, uma camada mais clara. E aí, o que a gente tem nessas partes aqui, né? Aqui, essa camada mais clara, a gente tem o que a gente conhece como camada camada molecular. Essas coisinhas rosas aqui, essas células maiores rosas, é o que a gente chama de célula de Purkinje. Essa camada maior aqui, avermelhada, é o que a gente chama de camada granulosa. E essa menor aqui é o que a gente, mais branca, é o que a gente chama de substância branca. Então a gente sempre, provavelmente ele vai focar em algo, em alguma foto que dê para ver todas essas imagens, principalmente a nossa célula de Purkinje. Porque a célula de Purkinje é o que mais caracteriza aqui, né? Que ela tem essas células maiores, marcadas aqui, essas células maiores marcadas, e além disso a gente tem essas camadas, essas diferentes camadas aqui que podem ser diferenciadas. E o que a gente tem de estrutura que possui todas essas camadas é o nosso cerebelo. Até no semestre passado, a única célula que ele colocava para ver do sistema nervoso era o cerebelo. Então não tem muito o que diferenciar e também não tem uma classificação para você colocar caso ele peça. Mas normalmente ele pede só qual é a estrutura que você está vendo. E aí o próximo, esse aqui é interessante, que tem uma coisa que a gente comentou, foi para não confundir, né? Aqui a gente tem camadas que elas parecem ser orientadas, né, de certa forma. Tem poucas células. E o que seria isso aqui? Quando eu falei lá de tecido muscular, eu falei que no músculo liso era importante a gente não confundir com o tecido conjuntivo denso modelado, né? Então, falei que era importante não confundir. Por quê? Porque aqui, quando a gente olha o tecido muscular liso, já dando spoiler de qual é a resposta, ele tem uma certa orientação, você percebe que tem uma certa orientação. Só que a coloração dele é para um rosa, a diferença entre eles, mais fácil de observar, é que ela está numa coloração de um rosa mais intenso. A próxima aqui que a gente vai ver, que é um tecido conjuntivo, a gente vê que a coloração dele é mais clara, tá vendo? Tem uma grande diferença. O muscular, ele tem uma coloração com rosa mais forte, então a coloração é um ponto importante. E aí, o que a gente vê na prática de tecido muscular liso, né, no caso, o apêndice.
o apêndice vermiforme, que é classificado como tecido muscular liso ou não estriado. E aqui, no caso, cerebelo, só classificação tecido nervoso. Essa próxima lâmina aqui, eu também já dei um spoiler, né? Sobre o tipo de tecido que a gente tem aqui. Só que aqui a gente tem duas coisas. A gente tem aqui um tecido conjuntivo, denso, não modelado. E aqui a gente tem uma glândula. E a única coisa que a gente vê lá que tem glândula e que tem tecido conjuntivo denso não modelado é a mama. E aí a gente pode estar falando ou da mama tecido, não sei o que ele vai estar focando, ou a gente pode estar falando da glândula mamária. Quando eu fiz a minha prova, ele não falou de glândula mamária. Ele citou, passou assim, essa aqui é uma glândula mamária. Mas na prova, ele cobrou glândula mamária. Lá na prova do período passado, ele também cobrou glândula mamária. Então, uma das classificações que a gente pode falar aqui da glândula mamária, quando a gente tem a nossa mama, né? A gente tem aqui as glândulas, e essas glândulas têm ductos que vão em direção ali ao mamilo, né? Essas glândulas, elas vão produzir, vão secretar o leite. Então, elas estão mandando para fora do corpo, né? Então, elas são glândulas exócrinas. Elas também têm várias células, então elas também são multicelulares. É legal a gente ver aqui da mama também, que junto aqui com a mama, a gente tem muito tecido adiposo. Ó. Tudo isso aqui que eu tô marcando é tecido adiposo, ou seja, é gordura que tá aqui nessa mama. Então, junto com o tecido conjuntivo denso não modulado e com as glândulas mamárias, a gente também tem aqui uma grande concentração de tecido adiposo. A próxima, também uma bem facinha aqui, né? Essas fotos eu tirei lá do laboratório mesmo, tá? Nas lâminas de lá. Então, assim, como vocês vão fazer prova com a lâmina de lá, pode ser que seja uma lâmina que dê para ver perfeitamente, pode ser uma lâmina um pouco de qualidade duvidosa, aquelas que ficam clarinhas. Então, depende. O foco também do professor vai estar dependendo. Então, o que a gente vê aqui? A gente vê um tecido epitelial de revestimento e aqui a gente vê um tecido conjuntivo, né? Tecido conjuntivo denso, não modelado. E aqui a gente tem também uma glândula aqui no meio, né? E aqui a gente tem um vaso. Então não, mentira, aqui é uma glândula também. Então a gente vê algumas coisas aqui. Mas o que é importante para nós aqui é esse tecido. A gente tem aqui, ó, uma camada basal. A gente tem aqui células que no começo são mais arredondadas, né? A gente tem vários núcleos, ó, vários núcleos. E quando chega aqui no final, elas são mais achatadas, ó. Achatada, 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 achatada. E como eu já falei, a gente tem que levar em consideração mais o que a gente vê na extremidade, né? No que está voltado para a luz,
do que o que está voltado para a camada basal. Porque a camada basal, o que está mais perto, são células novas, que elas ainda vão passar pelo processo de diferenciação para ter as suas funcionalidades. Então, o que a gente tem aqui? Muitas camadas de tecido, portanto, estratificado. Eu já falei aqui, as células que estão na superfície, elas são mais achatadas. Então, pavimentoso. A gente observa mais alguma coisa aqui? Eu não observo, não vejo mais nada aqui. Então, a minha classificação que eu dou para esse tecido, né, é um tecido epitelial de revestimento estratificado pavimentoso. Quando a gente pega para pensar nos órgãos que a gente viu que tem essa classificação aqui, vem um na minha cabeça. Não sei se na de vocês vem a mesma, mas a minha só vem um, que é o esôfago. E aí eu posso parar aqui ou eu posso fazer aquele complemento, porque eu sei que tem um outro órgão que é bem parecido com esse, mas que tem uma camada de queratina em cima. Esse não tem. Então, para eu diferenciar, eu falo também que ele é não queratinizado. Né? Então, a gente tem que esse órgão é o nosso esôfago. O próximo, a gente vê algumas outras características aqui, né? A gente tem dois tipos de corte. Esse corte aqui que está longitudinal e esse corte aqui que ele está mais transversal. E o que a gente vê aqui, né, de interessante? A gente vê que são fibras longas, né? A gente tem longas células aqui, uma célula comprida. Que essas células possuem 1, 2, 3, 4, possuem mais núcleos nela, que os núcleos estão nas suas extremidades, ó, núcleo aqui na extremidade. Então, a gente tem células longas, mais de um núcleo na extremidade. Eu confesso para vocês que eu tenho dificuldade de ver estrias aqui toda vez que eu vejo esse tipo de tecido. Aqui também dá para ver, ó, várias células na extremidade aqui, né? Que a gente tem uma célula, que a gente tem outra célula e na extremidade a gente tem os nossos núcleos. Mas só por essas características aqui a gente já pode pensar em algo específico. Mais de um núcleo, vários núcleos, na verdade, né? Núcleo na extremidade, células longas. Isso aqui, então, é um tecido muscular estriado esquelético. E o único que a gente vê lá de tecido muscular esquelético é o músculo da língua. Mas a gente pensa, né? Mas a língua, o músculo estriado esquelético, ele não tem que estar ligado a um osso, né? Um esqueleto. E no caso da língua, é aquele ossinho que ele tem mais ou menos esse formato assim, que ele fica dando sustentação para a língua. Ele fica aqui embaixo da nossa mandíbula, né, que é o ocioide, e ele dá sustentação para a língua aqui em cima. Então, por isso que a língua, a sua maior composição é por tecido muscular estriado esquelético. O próximo, o mais querido de todos, para não zerar a prova caso caia, né? A gente tem aqui
uma camada de tecido epitelial de revestimento, a gente tem uma camada de queratina e a gente tem aqui embaixo um tecido conjuntivo, né? E o que a gente tem nessas características? Aí a gente olha aqui. Aqui a gente tem, acho que esse zoom ficou bem pequenininho, devia ter tirado um zoom maior, né? Aqui a gente tem células menores, a gente tem muitas células, ele é multicelular, então ele é estratificado. Ele tem células que aqui elas são mais arredondadas, quando chega aqui em cima, ó, a gente quase não tá vendo o núcleo, porque eles são tão achatadinhos que eles ficam uma linhazinha, ó, mais aqui na superfície. E a gente tem aqui a nossa lâmina basal. Então, ele é estratificado, pavimentoso. E tem esse detalhe da presença de queratina. Então, a nossa classificação vai ser um tecido epitelial de revestimento estratificado, pavimentoso, queratinizado. E qual que é o tecido que a gente conhece que tem a queratina? É a pele. O próximo é o que eu provavelmente acho mais complicado, porque ele se assemelha aqui, né, ao que a gente imagina do tecido conjuntivo frouxo. E de certa forma, até tem partes aqui que são, né? Porque esse órgão aqui, ele tem também tecido conjuntivo frouxo, mas ele é um órgão glandular. Aqui eu já vou falar de cara, né? Que aqui é o fígado, para a gente pensar em algumas características. O que vai diferir esse fígado lá do baço, né? Porque é bem, se a gente pegar aqui e voltar no baço, bem semelhante não é não, né? Mas ambos possuem aqui muitas células, né? Mas aqui as células elas são um pouco diferentes. E a parte principal é isso aqui. Aqui a gente não tem a outra parte que esqueci o nome. Mas enfim, aqui a gente vai ter no fígado normalmente a nossa veia central. Então vai ter uma veia grande ali. Aqui a gente tem todo o tecido revestindo essa veia, né, marcado aqui com um pouco mais de bolinhas. E o fígado ele é um tecido glandular. Então, se você ficar em dúvida, é um fígado ou é um baço, tem aquelas porções roxas e rosas, baço. Tem a veia central, normalmente ele vai focar ali nessa veia central. Tem essa veia central, é o fígado. E aí, seguindo a falar de glândulas, né? A gente viu o fígado, que é uma glândula também. Tem glândulas, a gente viu lá a glândula mamária. E aí, a que a gente vê de fato de glândula, né? São essas glândulas aqui. Aqui claramente a gente tá vendo várias glândulas. Aqui no meio é o coloide, aqui em volta é o tecido que está revestindo essa glândula, é o parênquima dessa glândula. Ó, o coloide, 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 coloide. Então, a gente tem coloide e as células glandulares. O parênquima, né? As células que de fato vão estar fazendo essa secreção. E a única glândula que a gente vê, além da glândula mamária, aqui não é uma mama, né? Porque a gente não vê aqui aquela alta concentração de tecido adiposo, de tecido conjuntivo denso não modulado, né? Então não é a mama.
Então, a outra que a gente vê além da mama é a glândula tireoide. Então, se aparecer algo assim, que tenha coloide, que tenha essa delimitação bonitinha aqui, que você veja mesmo o que a gente tem, quase o desenho lá que a gente tem de glândula, vai ser a glândula tireoide. E por fim, essa é a última, né? A gente vê aqui células alongadas, né? A gente vê aqui alguns depósitos de glicogênio. A gente vê aqui algumas células que elas estão seguindo aqui e se bifurcam. E a gente vê aqui também os nossos núcleos mais centralizados, eles não estão ali na beiradinha. O que tem essas características aqui? No caso, é um tecido muscular estriado cardíaco. Então, a gente vai estar sempre procurando essas características que façam a gente pensar. Eu não sei o que ele vai dar, o que ele deu de cartilagem e osso, se ele chegou a dar prática disso, sinceramente, eu não sei, essa parte eu não consigo ajudar vocês, porque de fato, eu nunca vi essas lâminas para falar para vocês como tentar identificar. Mas aí cada uma delas tem alguns detalhes que podem ajudar a identificar ou tirar a dúvida se é uma ou outra. São 10, se ele deu cartilaginoso e ósseo, talvez sejam 12, mas imagino que não seja difícil de você identificar. Então, basicamente, você tem que decorar as características principais de cada uma delas, para você, na hora da prova, você identificar quais são essas lâminas. Então, é isso, essa é a parte final aqui da nossa matéria.